Nossa, mãe, setembro tá bombástico. Se eu fosse você, eu ficava aqui para ver todas as previsões para o céu, né? Como é que vai estar essa conjunção astrológica pra gente nesse mês? O que que a gente pode esperar do mês de setembro? Como que a gente se protege do mês de setembro? Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta energética. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o mês de setembro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber sempre as notificações com o conteúdo da gente e deixa seu comentário, encaminha para quem gosta desse assunto da astrologia, da numerologia, de todas as terapias que falam com a energia da gente, né? E se prepara que o mês de setembro tá bombástico. Eu vou fazer também sorteio ainda essa semana, início de setembro, para uma consulta comigo, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, vai sempre comentando, porque o sorteio ele é realizado por quem está inscrito no canal e também por quem sempre comenta, tá? Eu geralmente pego uns 3, 4 últimos vídeos, vejo os nomes que mais se repetem aqui nos comentários e faço sorteio entre essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. O mês começa no dia 1 de setembro com Urano fazendo uma retrogradação aqui em Touro, né? No dia 1 de setembro também, que vai até o dia 19 de novembro, a gente vai ter Plutão voltando para Caprica, né? Voltando ali para Capricórnio. Então, não é brinquedo não, eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, porque ele é bem extenso e eu preciso passar mais detalhes para você entender a força desse evento aqui, tá? Mas quando a gente tem uma retrogradação, você que me segue aqui, você já sabe a minha opinião sobre como é que funciona a retrogradação, né? A retrogradação, ela é uma oportunidade que a vida, que o universo dá pra gente repensar, né, sobre os valores daquele signo, tá? Que temos aqui. Então, quase que a minha câmera caiu aqui. Eu não estou em Mercúrio retrógrado, Mercúrio já saiu da retrogradação. Inclusive o Mercúrio agora, o último Mercúrio retrógrado, levou o meu computador com defeito. Então, Marcelo, que eu sei que você, seguidor do canal, que está consertando o meu computador, deixa aqui o seu comentário se ele já está pronto, tá? Porque a gente já saiu de Mercúrio retrógrado, tá bom, Marcelo? Então, olha, vamos lá. A gente vê aqui, então, Plutão fazendo o seguinte, ele voltando para Capricórnio e Urano retrógrado em Touro. Então, a gente vai ter reflexões, muitas reflexões sobre assuntos relacionados a Touro, que falam de trabalho, que falam de dinheiro, que falam de conforto material, principalmente, né? Touro é aquele que tem a maior massa muscular dentro do zodíaco, então é o assunto da matéria. Então, os assuntos da matéria, eles estão à baila aqui, né? E como a gente tem Plutão voltando para Capricórnio, alguns assuntos relacionados a questões de trabalho precisam ser encerrados. Então aqui é um momento de muita reflexão e é um momento de muito encerramento de alguns ciclos que já não fazem mais sentido, tá? A vida está trazendo aqui pra gente uma oportunidade de analisar novamente sobre aonde que a gente está pisando, aonde que a gente está indo e se a gente está efetivamente seguindo, né, a nossa missão aqui no planeta Terra, porque foi para isso que a gente nasceu, foi para isso que a gente encarnou aqui, né? Então, aqui a gente tem esse movimento com muita força. Pode ser um momento bastante denso, tá? E tenso quando a gente vê a questão financeira, né? Aqui setembro é um mês bastante delicado, então eu sugiro que você seja bastante conservador nesse momento, tá? Porque é um momento onde a gente tá com uma movimentação no céu bastante mudando a todo momento. Isso é normal, mas aqui a gente tem uma mudança que tá seguindo por um fluxo mais desafiador, tá? É rápido, vai passar, mas segura a carteira nesse momento, porque aqui a gente precisa ter mais os pés no chão. Aproveita, bom, como você sabe, né, você me conhece, eu gosto de sugerir sempre ações positivas que a gente pode fazer
a partir, tá, do nosso movimento aqui astrológico. Então, às vezes o céu tá ruim, tá uma porcaria, né? Mas a gente vai fazer o quê, né? Então, o que é melhor? A gente se desesperar ou a gente olhar para aquilo ali e pensar na melhor forma? Aí é uma visão estoica, né? Uma filosofia do estoicismo. O que a gente pode fazer de forma prática diante disso, né? Diante dessa realidade. Se você tem interesse pelo estoicismo, deixa aqui nos comentários que eu vou falar mais sobre esse tema, tá? Então, aqui, quando a gente vê o movimento de reflexão e de dificuldade, né, de desafios relacionados à questão do trabalho e do dinheiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar no dia 2 de setembro, que a gente vai ter a lua nova, né, em Virgem. E Virgem tá falando sobre hábitos, né? Tá falando sobre e a lua nova tá falando da construção de coisas novas. Então, o que eu sugiro, para você? Coloca o hábito do cuidado financeiro e também da medição profissional na sua rotina, né? Por quê? Porque Virgem fala sobre isso. Virgem está falando sobre organização, ordem, metas, planejamento, tabela de Excel. Virgem adora uma tabela no Excel. Então aqui é mais, porque assim, tem momentos que a gente vê mais peixes, que a gente vê mais outros signos com outros valores, que às vezes é mais válido você fazer uma oração do que você fazer uma planilha do Excel. Não é esse o momento. Esse é o momento onde, não é para esquecer, obviamente, a espiritualidade, eu não estou falando isso, mas ele é um momento mais material. A gente tem Touro, a gente tem Capricórnio, a gente tem Virgem, a gente tem a Terra aqui chamando, ancorando a gente aqui. Então, o que vamos fazer? Vamos focar em trazer essa lua nova na forma de um novo hábito relacionado à Virgem, que está falando sobre trabalho, medição, principalmente os detalhes, e a questão financeira. Então, aqui é um bom momento para você colocar o hábito da anotação dos seus gastos, da planilha de metas, da planilha de ordem. Me veio até aqui a ideia de gravar um vídeo sobre a forma como eu organizo o meu dinheiro. Me diga se você tem interesse nesse tema, tá? Bota aqui nos comentários. A forma como eu organizo o meu dinheiro, porque eu sigo um projeto que eu aprendi com o Wendel Carvalho, chama Mica, que faz uma subdivisão das finanças para pontos específicos da nossa vida. E aqui eu não consigo pensar numa... Opa! Marcelo, cadê meu computador, Marcelo? Eu não consigo pensar numa conjuntura melhor, tá? Para você colocar isso na sua vida, para você colocar essa estrutura financeira aí na tua jornada, tá? Então comenta aqui se você deseja que eu fale mais sobre o Mica, né? E se você quer que eu aborde esse tema que está muito relacionado aqui ao céu, tá? Aí, no dia 2 também, a gente tem uma quadratura, tá? Da Lua em Virgem, dessa lunação em Virgem, com Urano, tá? E também com Plutão. Bom, aqui um pouco mais denso, um pouco mais complicado, porque Virgem tá falando da Terra, Pachamama, tá falando da natureza, né? E Urano muda muito, é muito acelerado, e Plutão está falando de fim e de começo. Então a gente pode ter mudanças climáticas, mudanças que envolvam a Terra de uma forma inesperada, né? Como foi até o terremoto em Portugal, né? Um adendo aqui, o Brasil é de Virgem, é do signo de Virgem, Sol em Virgem. Então pode ser que a gente sinta mais
esses efeitos do clima aqui, tá? Então é um mês um pouco delicado, é um mês bastante denso nas questões climáticas. A gente pode sim ter algumas questões desafiadoras envolvendo enchentes, envolvendo tremores de terra, tá? Até porque nós estamos no ano número 8 dentro da numerologia. Esse ano da numerologia, né, que tem o número 8, ele fala aqui muito dessa questão da guerra, da questão do movimento também na Terra, tá? Então, a gente pode ter alguns momentos de explosões, pode até alguns vulcões voltarem a ter erupção, tá? A Terra aqui, ela tá muito em evidência, então aqui não é um céu muito bom para questões assim que envolvam a natureza, tá? A gente pode ter algumas surpresas levando a mortes, levando a tragédias, tá? Então, um cuidado nesse momento. Aqui, então, no dia 4 de setembro, né, a gente tem até 4 de novembro, a gente tem Marte em Câncer. Então, isso pode ter dois lados, né? A gente pode ter uma suavização, uma doçura da guerra, dos conflitos, né? Num nível macro da guerra, num nível micro das guerras cotidianas, dos desentendimentos, dos conflitos. Mas Câncer também fala na sua sombra sobre alguns rancores, algumas mágoas, algum mimimi. Então pode ser que a gente tenha até mesmo uma reação explosiva, tá, diante dos fatos. E como no dia 6 de setembro até o dia 9 de setembro, ainda bem que é rapidinho, a gente vai ter o Sol fazendo uma oposição com Saturno, a gente pode ter aqui nesse momento que é um momento muito desafiador, a gente pode ter mal entendidos, a gente pode ter uma dificuldade de amadurecer, que né, pode ir ao encontro ali de Marte estar em Câncer, né? Então, que já fala de uma imaturidade, né? E aqui, o Saturno representando o Senhor do Tempo, representando a maturidade, fazendo uma oposição com o Sol, pode gerar ainda mais uma imaturidade diante da vida, diante dos fatos. É como se a gente estivesse mais à flor da pele e sendo muito explosivo diante das situações e, na verdade, a gente deveria agir com mais calma, com mais paciência, com mais maturidade diante do conflito, tá bom? Aqui também podemos ter algumas questões relacionadas à justiça, alguns obstáculos relacionados à justiça, tá? No dia 9 de setembro até 26 de setembro, até o finalzinho do mês, a gente vai ter Mercúrio em Virgem, tá? E aqui, finalmente, é um momento bom, tá? Um momento bom para estudos, um momento bom para organizar os detalhes, por exemplo, de um curso. Eu quero lançar um curso. Aqui é um momento bom para você organizar isso, né? Colocar tudo no lugar. Eu quero ter uma DR, né? A galerinha da DR aí. Eu quero ter uma DR com o namorado, com o marido, com a esposa. Aqui é um bom momento para isso, porque Mercúrio está falando da comunicação, está falando de sair do lugar, de ter uma celeridade nas coisas, uma aceleração. E Virgem está falando da organização, da ordem, de colocar o pingo nos is, de colocar as coisas no lugar. Então aqui é um bom momento para DR, tá? Aqui é um bom momento para as relações, a gente vai ter mais foco, mais seriedade, tá bom? No dia 12 de setembro a 15 de setembro, a gente também tem um aspecto bom, tá vendo? Nem tudo é desafiador, né? A gente tem que passar pelas questões mais complexas, né? E eu até gravei no vídeo onde eu falo do céu da semana, eu até gravei falando que em alguns momentos, em consultas de revolução solar que eu faço, momentos desafiadores, né, na revolução, que tá ali fazendo uma análise do ano da pessoa, né, que vai do momento do nascimento até o momento do nascimento, o aniversário no ano seguinte, alguns casos onde a pessoa tem um céu complicadíssimo,
a gente trabalhando da forma mais assertiva nesse céu, a gente consegue com que a pessoa ande muito mais acelerada e se desenvolva muito mais, sem contar espiritualmente, do que num ano onde está tudo muito fluido, tá? Então, tudo é a forma como a gente enxerga a vida, tá bom? Então, aqui é um bom momento, porque a gente vai ter Vênus fazendo um trígono com Júpiter, então aqui é um bom momento para relacionamento, para diálogo aí, ODR, amizades, acordos. Então, alguma questão difícil na justiça aqui pode ter um acordo judicial, aqui pode ter uma solução do conflito, um bom resultado, um bom ganho na justiça, porque aqui Júpiter também está falando da lei e também está falando de uma lei benéfica, da lei que traz o merecimento, que traz a justiça, tá? Falando aqui da justiça divina, né? Do sopro do destino, do sopro da luz, do sopro da solução, do sopro daquilo que se expande. Então, Vênus também fala sobre o dinheiro. Então, aqui são acordos que trazem um rendimento financeiro muito positivo, tá? Trabalhos, acordos profissionais. Então, aqui é um bom momento, anota aí na sua agenda, para você fazer aquele networking, ligar para aquele cliente, conversar, sempre pensando em ajudar essa pessoa, tá? Eu tenho feito muitos estudos sobre a ressonância harmônica, sobre mecânica quântica, e o segredo aqui para a gente vender, para a gente trabalhar, fala muito de a gente está sempre pensando em ajudar as pessoas, né? Tudo aquilo que a gente emite, toda a frequência que a gente emite, a gente recebe também. Então, quando a gente quer vender algo, é mais importante para você pensar em como você vai ajudar aquela outra pessoa, em levar o seu serviço para ajudar a maior parte das pessoas, do que propriamente na questão financeira, tá? A questão financeira, ela vai vir como uma consequência natural. Agora, a gente tem que calar a boca do nosso ego, que fica ali, tem conta para pagar, tem o boleto chegando, como é que é, né? E focar nisso, focar na nossa centelha divina, em fazer a nossa centelha divina crescer, prosperar e alcançar a maior parte das pessoas, tá? Aí no dia 17 de setembro, já vem uma mudança, né? Porque a gente tem eclipse lunar em Peixes, tá? No dia 17 e 18 de setembro. Bom, eu vou gravar um vídeo só sobre o eclipse, porque tem muita informação que precisa ser passada sobre esse eclipse, tá? Ele é um eclipse que envolve muitas questões, porque a Lua ela vai estar em Virgem, né? Então envolve muitas questões de saúde, envolve muitas questões de trabalho, do meio ambiente, porque Virgem fala do meio ambiente, da natureza, questões espirituais, questões kármicas e espirituais, tá? Principalmente de respostas da Terra. Cuidado com catástrofes, cuidado com mudança de tempo. Questões climáticas vão estar muito aqui em voga. Então, por que é importante aqui essa análise, essa assessoria do céu? Se você sabe que está num momento mais delicado, nesse sentido, que a gente está sendo mais cobrado, evita se expor ao risco, tá? Evita pegar aquela estrada com o tempo ruim. Se você puder, evita, né? É melhor você chegar atrasado, mas você chegar com vida, tá? Então, principalmente questões ligadas ao mar, às águas. Como a gente está num mês 8, né, perdão, num ano 8, que pela numerologia fala de guerras, de explosões, aqui me vem muito questões de movimento. Eu pensei muito, me veio muito à mente questões de vulcões, mas como a gente vai ter o eclipse no mar, né, em Peixes, que está falando das águas, do mar, né, das águas, e o número 8 está falando sobre movimentação, né, a gente pode ter uma movimentação das águas, então tsunamis, deslizamentos de terra, tá, porque a terra ela tá chacoalhando. Então é um momento, no dia 17, no dia 18, para você se resguardar, se conectar com a espiritualidade, pedir proteção, pedir pela paz mundial mesmo, tá? Às vezes parece um assunto meio esotérico, místico, mas não é, ou religioso, mas não é. A gente se conectar
com a espiritualidade, pedir pela ajuda às pessoas, isso só faz bem a gente, né? Só faz bem pro mundo. Então, porque o que acontece? Quando a gente fala sobre determinados assuntos, eu recebo muitas mensagens. Porque tá muito esotérico, ou tá muito religiosa, né? Virou jovem mística, né? E não é. Tem pessoas que podem ajudar no trabalho braçal. Tem pessoas que podem ajudar financeiramente. Mas todos nós, além disso, a gente pode emitir uma frequência de harmonização, de oração. Não vamos cair no discurso, tá? De desmerecer a oração ou diminuir a oração, tá? Porque a oração, ela tem uma força muito grande. Então esse é um momento muito indicado para você orar, para você fazer suas orações, se conectar com a tua centelha divina e enviar paz, que nós todos estamos precisando disso, tá bom? Brasil também é virgem, então aqui é importante a gente rezar pelo nosso país e se conectar com uma boa energia, uma boa frequência, tá? Aqui, então, no dia 17 também, a gente tem um desafio aqui também, que a gente tem Sol fazendo uma oposição com o Netuno, tá? Então aqui traz uma confusão, traz um fanatismo, traz também você não conseguir enxergar a realidade. Netuno também fala de fugas, de vícios, e Netuno também fala de mares, também fala das águas. Então aqui esse eclipse pode estar falando de uma movimentação de águas, tá? Pode estar falando de catástrofes relacionadas aqui às águas. Então, é um momento de cuidado nesse sentido. Se você puder evitar no mar nesse momento, é melhor, tá? Vênus em Libra fazendo uma quadratura com Plutão em Capricórnio no dia 27 de setembro até o dia 23 de novembro. Bom, aqui a gente tem algumas questões difíceis financeiramente falando, tá? É importante a gente ter um cuidado na questão financeira, segurar a carteira aí, né? Como eu gosto de brincar, porque aqui tem alguns reveses financeiros, tá? Então, cuidado com isso, vai com mais calma, aproveita para investir no hábito virginiano da organização. Então, aqui é um bom momento para você não ficar ousando, mas para você ficar pesquisando, para você ficar como um detetive da melhor forma de você lidar com seu dinheiro, tá bom? Aqui também, como Vênus está falando de valores femininos, tá? Em Libra, né? Tá falando das relações. Plutão em Capricórnio, bom, aqui é bom a gente tomar cuidado com questões de assédios sexuais, com questões de violência doméstica, com questões de relacionamentos tóxicos, pessoas que se relacionam com narcisistas, abusivos. É muito importante porque esse é um momento onde está tudo muito acirrado, é um momento onde a gente está vendo uma movimentação de Marte muito forte. Plutão está falando aqui sobre algumas finalizações de ciclo, algumas transformações, tá? Nessas relações. Então, são questões que vêm à tona para que você aprenda como se proteger, como você pode trazer uma rotina de mais cuidado para você, tá? Então, pode ser também um bom momento para você entrar em contato com algum esporte ou alguma prática que movimente seu corpo e mais que também traga uma proteção, um esporte, uma luta, né? Um esporte das lutas marciais. Isso pode ser uma boa coisa aqui, tá? Porque tá na hora da gente colocar na nossa vida uma proteção aqui. Uma proteção que vem mais com os valores da terra,
do que com os valores espirituais, tá? Então, até mesmo porque com o Sol fazendo uma oposição com o Netuno, a gente não vai conseguir enxergar muito essa proteção espiritual. Então, é melhor a gente se conectar com a questão da Terra, até porque a gente tem Touro, a gente tem Virgem, a gente tem aqui movimentos muito importantes em signos com o elemento da Terra. Então, Virgem também trazendo o hábito, então o hábito de ter na sua rotina um conhecimento sobre a proteção, tá? Quais são as ruas que são perigosas, complicadas ali onde você mora? Evita passar por lá, pesquisa quais são, tá? Verifica como você pode se preservar mais, se organiza nesse sentido. Comece, olha, tem o Krav Maga, que é muito bom para as defesas, né, pessoais. É uma filosofia que aborda, né, sobre isso. E aqui é um bom momento para a gente começar a falar também com outras mulheres, mas principalmente com os nossos filhos, ainda mais as meninas, sobre preservação e sobre proteção sexual, né? O que é o abuso, o que é o não, aonde as pessoas podem tocar, quais são as zonas que tem perigo e conversar mais sobre isso, tá bom? Para que justamente elas tenham uma orientação na prática, a prática virginiana da preservação, tá? Aqui isso é muito importante nesse momento. No dia 22 de setembro até 22 de outubro, a gente vai ter Sol em Libra e no dia 22 de setembro também até 17 de outubro, a gente vai ter Vênus em Escorpião, tá? 22 de setembro a gente também tem um equinócio da primavera, né? Então aqui a gente vai renascer, né? Trazer o prazer de volta, é um momento de aproveitar a vida, sexo, se permitir. Tem um floral do sistema floral celta chamado Deusa Brigitte, que está falando sobre o acolhimento, mas tem a bruxa celta, que fala sobre se permitir gozar, se permitir ter prazer, se permitir viver, se permitir usufruir. Quantas e quantas vezes a gente se castra e a gente não se permite viver aquilo que há para viver, a gente não se permite ver o belo, descansar também, ter prazer na rotina. A gente entra num looping de trabalho, muito cuidado com isso aqui com Virgem, tá? Então coloca também hábitos saudáveis, é um bom momento, tá? Principalmente no início do mês, com a lua nova em Virgem, da gente descobrir como cuidar melhor da gente, como cuidar melhor do nosso corpo, como não só se proteger, mas como a gente pode fazer para se alimentar em casa, né, para cozinhar melhor, para ter práticas espirituais e físicas, né, que principalmente as físicas que tragam mais saúde. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer o esporte de luta, de dança, eu gosto de me ligar com a natureza e caminhar na natureza, né? Então aqui é um bom momento para você perceber essa nuance e trazer para sua vida um hábito saudável, tá? 26 de setembro, então, para a gente finalizar, até 13 de outubro, a gente vai ter Mercúrio em Libra. E depois, 26 de setembro até 1 de outubro, a gente também vai ter Marte fazendo um trígono com Saturno. Pro final do mês, as coisas já começam a ficar mais leves, tá bom? Com o equinócio da primavera, tudo começa a florescer, tá? Então, aquele inverno que a gente passou, né? Aquele inverno que a gente foi confinado ali, né? Dificuldades, desafios, principalmente questão financeira, de trabalho, agora vão começar a fluir, tá? Questões na justiça também vão começar a fluir, tá bom? Aqui é um momento diplomático na fala, é um momento de amadurecimento nas relações, é um momento de ações mais conscientes, então a gente vai parar de adiar, parar de postergar, começar a agir, tá? De uma maneira mais estratégica, tá bom? De uma maneira mais madura, de uma maneira mais consciente, principalmente consciente do nosso valor, tá bom? Floral desse mês é a bruxa celta, tá? Para você poder se conectar dentro do sistema floral celta,
para você se conectar com essa energia de se permitir, tá bom? Esse floral chega no equinócio da primavera. Antes desse equinócio, o floral é a cruz celta, tá? Para proteção espiritual, proteção a essas catástrofes, a essa energia densa, tá? E que você se conecte com a energia da luz, com a energia do amor, com a energia da paz. Deixa aqui o mantra, deixa aqui a mentalização para a gente vibrar em coletivo. Eu acredito na paz. Um beijo e até o próximo vídeo.